Pode acontecer a qualquer momento na Síria a batalha final contra o Estado Islâmico. Do grupo que dominou grandes territórios do Oriente Médio, restam 1.500 soldados cercados por tropas sírias e do Kurdistão e com apoio dos Estados Unidos e da Rússia. Mas o comentarista internacional, Flávio Aguiar, alerta que isso pode não significar o fim do Estado Islâmico. Isso não vai significar o fim do Estado Islâmico, vai significar o fim desse domínio territorial para constituir um califado, uma espécie de Estado alternativo, né, como quiseram se propor. Mas não vai significar o fim da militância do Estado Islâmico, ou do grupo ISIL ou ISIS, como às vezes são chamados, Daesh, também nas siglas em árabe, e porque eles estão espalhados já pelo mundo. Eles atuam na África, atuam na Indonésia, e inclusive lançaram ataques aqui na Europa também, e ainda tem uma presença significativa em regiões remotas, né, desérticas, tanto no Iraque quanto na Síria, embora sem o poderio que manifestavam antes. Há um problema agora, uma série de problemas, na verdade, que essa situação de desmonte do califado vai proporcionar. Primeiro, por exemplo, existe o problema do que fazer com cerca de 800 prisioneiros feitos pelas tropas curdas, norte-americanas, mas que têm cidadania europeia. A proposta dos Estados Unidos é de que eles sejam transportados para a Europa, seus países de origem, sobretudo o Reino Unido, França e Alemanha, e sejam julgados nesses países, né? Mas isso apresenta um problema também, porque é um contingente grande, né? Há necessidade de saber o que vai se fazer com eles, como acomodá-los eventualmente, né? O problema é que a alternativa de deixá-los na Síria, por exemplo, não há segurança para mantê-los em confinamento. Pode ser até que eles venham eventualmente a ser soltos e se reagruparem de outra maneira. Também há o problema do que fazer, por exemplo, com as crianças desses califados, que sobem a centenas e que se juntam a esses contingentes, outras centenas de milhares de crianças que padeceram de problemas, perderam pais, irmãos, famílias, etc., nessa guerra civil longa, prolongada e danosa na Síria. Um outro problema também que vai chamar atenção depois é o fato de que a Turquia não aceita a presença de um Estado alternativo curdo nas suas fronteiras, e sendo que os curdos dominam mais ou menos 1/3 do território sírio, justamente na região mais fronteiriça com a Turquia. Existe até um plano por parte das autoridades turcas de estabelecer uma espécie de bolsão dentro da Síria, mas o que não vai agradar, naturalmente, o governo de Damasco, que vai encarar isso como uma invasão turca dentro do seu território, né? Também não se sabe qual é a atitude que o governo de Damasco vai ter em relação aos curdos, que cresceram em importância porque se tornaram realmente a principal força terrestre de combate ao Estado Islâmico. De modo que esse é um outro problema que vai ter que ser equacionado, inclusive porque os Estados Unidos pretendem retirar as suas tropas terrestres, que ainda garantem, fazem uma espécie de colchão de segurança entre as tropas turcas e as tropas curdas, que não têm assim, material bélico, capacidade para enfrentar, por exemplo, o exército turco. De modo que esse vai ser um problema político complicado para ser resolvido no futuro. Flávia Aguiar, para a TVT, direto de Berlim. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.